Nossa, não, eu tô vendo que nosso papo aqui vai render muito, mas para a gente ir encaminhando para o fim, né, queria dizer antes de tudo, não se desculpe por trazer a perspectiva e crítica política, né, que no Extensão Natural a gente compartilha que o governo federal está agindo sim com um projeto político genocida, né, de necropolítica, né, ainda mais depois que teve o estudo da Faculdade de Saúde Pública, a gente vai colocar o link aqui embaixo, né, que aplique, consegue correlacionar de que não foi um mero acaso as decisões. Houve sim intenção nesse projeto político de morte, né, que a gente está vivendo hoje, que é triste e revoltante, né, por diversos motivos. E a gente também compartilha a leitura de emancipação, né, de emancipação popular, de emancipação do indivíduo, né, como ferramenta de ação. Né. O que eu queria destacar aqui, né, eu vou me apoiar no recurso científico da citação, né, para a gente, enfim, pensando um pouco nessas ações e transformações individuais e ações coletivas pelos nossos territórios, que são construções, né, não é estritamente o meio físico, né, a citação do livro Educar na Era Planetária, né, que eu tenho estudado, do Edgar Morin e colaboradores, né, e que ele aponta que a individualização tem por contrapartida a degradação das antigas solidariedades e a atomização das pessoas. A crise da individualização também pode ser constatada na fragilidade dos casamentos, das famílias, o que agrava a solidão em todas as classes sociais, sobretudo nas mais pobres. Né? E é nessa reflexão sobre o quanto a solidariedade, né, é algo que pode agir, né, diante da emancipação e da construção coletiva para a nossa ação política eficaz, né, contra essas sociedades, né, de fins exclusivistas, né, de privilégios individuais, né, como é que as nossas ações, né, e como é que as suas próximas etapas, né, estão contribuindo e podem contribuir, né, e como que o nosso coletivo aqui do Extensão Natural, né, pode atuar contra essa individualização, né, se aproximando de vocês, né, como que a gente pode caminhar daqui para frente junto. Olha, eu acho que a gente pode produzir conteúdos em conjunto, que isso ajuda bastante. Então, eu vou me recorrer a vocês quando a gente tiver com projetos rolando maior lá. Dentro da citação que você colocou, eu gosto muito também de um pensador, acho que é esloveno, se não me engano, que ele fala que ele não é mais comunista. Eu também, eu sou, vamos, se colocassem direita e esquerda, vão dizer que eu sou de esquerda. Eu sou de esquerda no sentido é, primário, mas como hoje esquerda e direita, ela não é mais uma dicotomia, elas são quadrantes. Então, assim, socialmente eu sou de esquerda, sou de centro com relação a questões econômicas, né, que você tem que achar equilíbrio entre essas situações. Mas aí, em vez de ser comunista, eu diria que eu sou comunitarista. Eu acho que a gente tem que aprender a viver em comunidade, você tem que ter solidariedade, né? Então a questão não é do comunismo no sentido de que todos são iguais e tudo isso não é uma verdade. Por mesmo que a gente sonhe com isso, né? E que o objetivo, né, do movimento social seria você criar condições para que todos tivessem as mesmas oportunidades. Durante a vida, as características são diferentes das pessoas e as pessoas que são fora da curva e que conseguem se dar bem, elas podem se dar bem, e no sentido de acumular um pouco mais de riqueza, ter algumas coisas sociais, né? Ter alguns benefícios maiores pela maneira como ela conseguiu se desenvolver. Mas ela passou por um processo igual de onde todos passam. Né? Não é uma pessoa que o que acontece hoje, né? Se você tem dinheiro, você vai estudar numa escola de elite que vai formar pessoas que são fora da curva. Né? E aquele que é formado do lado de uma comunidade, numa escola municipal ou numa escola pública, não vai ter a mesma oportunidade que aquele que foi formado num Bandeirantes em São Paulo. Nem sei se o Bandeirantes hoje ainda é uma escola de porte, mas é uma escola de elite, né? Isso a gente tem que lutar para poder fazer com que a sociedade lá na frente tenha um equilíbrio melhor dessas coisas, mesmo porque as pessoas passam a ter um outro tipo de pegada social. Né? Então, eu gosto dessa questão do comunitarismo, né, e não do comunismo, de você ser uma pessoa que pensa comunitariamente, né, ela ajuda nessa transformação. E a produção de ciência,
né, o que vocês estão fazendo, divulgando informação, produzindo informação, ela é fundamental para a gente fazer as transformações, né? Pessoas que ouvem a gente falando, elas não precisam concordar com a gente, mas se a gente consegue, pelo menos, que ela pensa, reflita e não naturalize coisas que hoje estão sendo naturalizadas, já é um grande avanço, porque ela já vai achar um outro caminho e que provavelmente ela vai ser um pouco mais crítica e não aceitar tudo como se o mundo é assim e eu sou obrigado a aceitar. Não, não. O mundo é assim, mas você tem possibilidade de mudar. E é arregaçando a manga, participando, que você muda. É elegendo aquele vereador, elegendo aquele deputado, aquele prefeito que vai fazer coisas que você sabe que vão ser melhor para você do que aquele prefeito que vai só garantir que aqueles empresários vão se dar bem, que é mais ou menos o que acontece normalmente, né? Então, isso é importante, ter essa pegada de entender, de atuar no ambiente social que você vive, entender qual que é o seu papel nesse contexto, e aí você descobrir pessoas que você se identifica. A gente tem modificado muito a vereança e os deputados, né? A gente, em São Paulo, por exemplo, vários mandatos coletivos, né? Eu entendo um pouco diferente do que seria um mandato coletivo do que é hoje um mandato coletivo. Para mim, eu acho que o partido devia ser o coletivo do mandato. Só que os partidos hoje eles são simplesmente legendas de aluguel ou para ganhar o cota partidária, para distribuir entre os amigos. Então, isso a gente tem que combater. Aí os mandatos coletivos passam a ter um certo sentido, já que o partido não cumpre com a função que era ser o coletivo do mandato, o mandato coletivo faz a função do partido. Então, as pessoas pegam uma causa, aquele partido abriga aquela causa e as pessoas se juntam, né? Tem 38 co-vereadores, isso é muito legal. Isso permite com que a leitura do que você vai aprovar enquanto lei, o que você vai propor enquanto lei, passe por um crivo de mais pessoas, estão mais envolvidas. É mais difícil do vereador em si ou do deputado em si ser corrompido, né? Porque ele tem um monte de gente atrás dele, então a lisura dele passa a ser mais concreta. Então é uma experiência que vem surgindo, que eu acho que é muito nova, que pode até talvez mudar a maneira como se pensa partido hoje em dia. Eu, depois que estudei democracia, eu acho que a democracia representativa, da maneira como ela é hoje, ela está fadada ao fracasso. Eu acho que você ter uma democracia direta seria mais interessante, ainda mais hoje que você tem esses equipamentozinhos que você vai lá e se você faz movimentação bancária, né, você deixa isso controlar o seu dinheiro, por que isso não pode controlar o seu voto? Tudo bem que aí a gente sabe que existem aqueles locais onde as pessoas coagem, né? Vai aqueles capangas, pega o seu celular, faz você votar no cara que era para você votar. Todos esses desvios sociais que a gente tem, mas em grandes centros urbanos isso dificilmente acontece, quero crer eu, e eu acho que a democracia direta vai modificar a maneira como a gente vê hoje o sistema representativo, né? E com mandatos coletivos, mais ainda, porque aí o que seria a função do partido vai ser a coletividade do mandato. Se você tiver mandato coletivos de 200, 300 pessoas, você já está fazendo praticamente um partido junto daquele vereador que está representando, né? E essas pessoas voltadas dentro de causas, né? Que isso que eu acho que é importante. Não, e destaca exatamente aquela dimensão de participação e, portanto, controle social. É isso aí. Né, que a gente veio comentando. Não, Roberto, sensacional a conversa, adorei demais aqui as trocas que a gente teve, a participação Legal. Brevíssima da Lídia. Né, quero dizer aqui que no Extensão Natural estamos sempre à disposição, né, e também, dentro do possível, como acadêmicos, né, ingressando nesse mundo. Né, o espaço é nosso. Legal, agradeço muito, agradeço o convite. Não tinha olhado antes, agora eu vi, o formato é bem legal, acho que é bem moderno, no sentido de que vai conseguir atingir bastante gente, que eu acho que é um dos objetivos bem legais, e podem contar com a gente aqui em Ubatuba também, e vou contar com vocês sim no apoio acadêmico e de divulgação, porque eu acho que vocês estão com a linguagem correta, e esse é o caminho mesmo que a gente tem que seguir.